Bom, boa noite para mais uma tentativa de transmitir o que a gente já havia planejado e começado com relação à exposição do tema da pornografia de vingança e conectando a doutora Ana Carolina para acompanhar nessa jornada. Doutora Ana Oi, Carolina, mais uma tentativa. mais uma tentativa. Tudo bem com você? Tudo bem. Agora que eu estou ao vivo, tudo bem. Que joia. Então tá bom. Wellington, eu primeiro quero ressaltar aqui o seu compromisso e empenho para a gente entregar hoje, conforme a gente tinha combinado, conforme a gente esperava que fosse feito na data do dia 9/7. Não conseguimos Uhum. concluir por conta de problemas de tráfego na internet, conexão e outros fatores que, enfim, a gente se desculpa pela nossa falha técnica, mas gostaríamos de ressaltar que vamos tratar de assuntos correlatos ao longo da próxima semana e podemos pensar num dia, até mesmo num horário que não seja tão concorrido, né, Wellington? Parece que Sim. foi um horário um pouco complicado, às 19h30, a gente não conseguiu transmitir e teve muita rotatividade na sala. Enfim, quem acompanhou viu como foi complicado a gente desenvolver o É, conteúdo. e confiamos, né, na prestação de serviço aí do internet, do provedor, da plataforma e infelizmente não aconteceu, mas agora estamos confiantes que o fluxo de informação também não é tão grande essa hora, né, são 10 para meia-noite. Vamos É, lá, ficaremos até as 10 para uma então e vamos que vamos. bora lá. Wellington, quando a gente fala de pornografia de vingança ou porn revenge, esse termo pode ser desconhecido para muitos, mas já faz algum Uhum. tempo que tem previsão no nosso ordenamento jurídico dessa conduta delituosa, não é? Sim, sim. Bom, antes da gente começar o tema até, eu acho importante a gente deixar registrado da onde estamos falando, quem somos, né, Sabe por quê? até para o pessoal ter uma referência, ter de busca, de contato. E você está falando de onde agora? Estou falando de Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, e é uma satisfação estar com você. Bacana, bacana. Aí eu falo de São Bernardo do Campo, né, falo me apresentando também, Wellington, advogado. Não sabemos se esse vídeo ficará só entre os nossos contatos, mas para quem me conhece já sabe da minha trajetória da carreira, né? De 14 anos de advocacia, 4 de mediação. Eu atuei durante um bom tempo com o Tribunal do Júri, fiz especialização em Tribunal do Júri. Fui coordenador de comissão de penal e processo penal e criminologia da Comissão do Jovem Advogado da OAB de São Paulo. 2006, 2008, mas até 2008 mais ou menos. E agora atuo com família e sucessão e mediação. Então, a gente consegue conciliar a bagagem já adquirida com direito penal, né, somar isso à advocacia de família e sucessão e fazer aí um condensado, aplicar o direito de uma forma um pouco mais sistêmica, né, olhando por vários ângulos diferentes.
E hoje eu atuo como membro de uma equipe de advogados do escritório do Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, que é presidente da CASP, que é uma entidade que tem feito um trabalho muito convergente com o tema da nossa palestra, da nossa live também, que é, né, a defesa dos direitos da mulher, o combate e a violação desses direitos. E gosto de deixar isso ressaltado, né, da importância do trabalho que a CASP vem fazendo. E agora eu responder a pergunta, né, sobre uma definição da pornografia de vingança. A pornografia de vingança ela vem para o ordenamento jurídico brasileiro, depois de uma longa batalha aí, mundial até pela consideração desse tipo de atitude, né, de ato, e ela entra no ordenamento jurídico brasileiro em 2018 como uma agravante do crime de divulgação de pornografia, de nudez, enfim. O nome do crime é bem extenso, né, do artigo 218, o parágrafo 1º, como um agravante. Bom, a gente continua. E o que caracteriza a pornografia de vingança é a divulgação não consentida de imagens de cunho sexual, sensual, nudez, mas não só a mera divulgação não consentida, ela tem que ter o sentimento de revanchismo, né, de vingança por parte de quem divulga essas imagens. Então, geralmente ela ocorre no término do relacionamento no término de um relacionamento, seja conjugal, seja de namoro, ocorre por de uma mulher ou de um homem com os filmes de outra pessoa, enfim, mas tem que ter esse sentimento de revanchismo, de vingança, de querer humilhar a outra pessoa. Aí ela tem um aumento de pena considerável aí e entra como uma qualificadora do crime. Né? Ok. E aí, dentro dessa definição, de um modo geral, sobre o que é esse crime, como é considerado esse crime, você disse o seguinte, que dentro dessa previsão legal, ela tem um nome extenso, inclusive, né? E ela é dividida, ou subdividida aí, em diversos verbos, ou em diversos atos aí para a gente colocar Uhum. a tipificação, não é isso? Então, desde oferecer, Sim, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, disponibilizar, dispor à distribuir, venda. transmitir. Né? E Eu vejo que o legislador procurou cobrir todo tipo de atitude que se preste a essa divulgação indevida de imagem. Né? Mas o cerne, a gente tem que entender o cerne, a essência do tipo penal, que é proporcionar essa exposição indevida aí não consentida, né? E com o sentimento de vingança de uma situação que envolva o íntimo, relações íntimas entre pessoas ou simplesmente a nudez de outra. e quando a gente fala sobre esse assunto, parece que as pessoas têm uma certa ressalva, tocar nesse assunto que para muitas pessoas é tabu, falar desse tema Sim, que é bastante presente no cotidiano de muitas pessoas, seja como autores desse tipo de conduta, seja como vítimas, e aí temos uma gama enorme de fatores que convergem ou não para a disseminação desses vídeos, dessas imagens. O namoro de hoje, a forma de você se relacionar hoje em dia, se a gente colocasse um parâmetro dos relacionamentos da década de
90, 70, 60, sei lá. São padrões diferentes, a sociedade mudou, o comportamento tem mudado e os relacionamentos humanos também. Então, tem se observado que as pessoas têm se exposto mais na internet de uma forma consentida. Qual que é a maior armadilha dessa exposição? E de repente isso daí pode ser um gancho bom aí para você explicar como é que a pessoa se coloca numa situação de possível vítima. E, e é isso aí. Vamos ver o que a gente consegue construir. Eu tô, eu É, tô ficando com a minha voz muito baixa, eu vou tentar levantar mais. tá. Então, a pessoa se coloca na situação, o que um casal faz na vida íntima, isso acho que não compete ao julgamento ou um juízo de valor de ninguém. O que o casal faz é íntimo do casal. Né? E tem casais que têm essa fantasia de registrar por vídeo, por foto, as relações, ou o corpo um do outro, enfim. Isso não tem nada de errado, né? Desde que consentido, lógico. E, e aí, quando o sentimento de posse, né, de domínio sobre o outro ser humano, e não, bem na verdade, ninguém é dono de ninguém, né? Mas tem quem tem essa síndrome do pequeno poder, né, e se sente dono do corpo de outra pessoa. E aí, quando é contrariado nesse sentimento, com o rompimento do relacionamento, ela resolve devolver o que ele entende como agressão de uma forma também agressiva. Né? As pessoas se põem, às vezes, nessa situação por carência, né? Porque ou por querer uma massagem no ego, né? De ver a outra pessoa elogiar, enfim, ou um sentimento de carência mesmo, e se dispõe a postar, a contribuir. Ilhéus, boa noite, tudo bem, meu irmão? Como é que tá? Ilhéus Boa, é um grande amigo, irmão meu. Então a pessoa se dispõe aí a postar foto, a vídeo e mandar para outra pessoa no sentimento de confiança. E esse sentimento ele é rompido aí, a pessoa é traída, né, na confiança que ela tem na outra, quando a outra divulga isso daí, né, de forma massiva. ok. Aí, Wellington, você poderia citar algum caso é, de uma conduta que se encaixaria bem com esse exemplo que você deu agora, dando um exemplo para essa conduta que você descreveu bem para nós? Um exemplo para pornografia de vingança, um Uhum. conhecido, Sim. nós tivemos amplamente divulgado na mídia o caso Neymar, em que ele foi acusado por uma moça de ter estuprado essa pessoa, e aí, seja com a consciência da vingança ou inconscientemente, por impulso, né, ele agiu de forma revanchista, divulgando imagens dessa moça e divulgando imagens dessa moça para né, mostrar que quem era em tese imoral na história era ela e não ele. E aí ele cometeu o crime de divulgação de pornografia, né, de vingança. E, e ele teria outros meios para se defender, para reparar essa injusta acusação, meios judiciais, né? Mas provavelmente também não ouviu o advogado, não consultou o advogado e fez uma espécie de justiça com as próprias mãos, divulgando a imagem de forma indevida. É um caso bastante polêmico. Eu me lembro o quanto isso foi explorado na mídia, o Uhum, posicionamento de uns e outros, e o próprio conceito da mulher, a objetificação do corpo, a condenação que o uhum. grande público
de alguma forma tem quando da exposição de partes, né, que a gente considera partes íntimas, fotos íntimas. Tudo Uhum. isso leva a gente a crer que quando você está num relacionamento, seja duradouro ou não, a liberdade que você dá, que é construída num relacionamento com base na confiança, uma vez quebrada, uma vez rompido o elo de afetividade, esse vínculo, inclusive a tipificação penal prevê, é importante a gente analisar que para cometer a pornografia de vingança é necessário um vínculo anterior, diferente de você simplesmente replicar um nude, é, que é esse o termo, né, do recebimento de fotos de partes do corpo, enfim. Seria legal a gente distinguir Não bem. é que haver o vínculo anterior, né? O que deixa claro é que tem que haver o sentimento. Então, o que a lei deixa claro é que tem que haver o sentimento de revanchismo ou humilhação. Não há uma especificação de necessidade de um relacionamento anterior. Né? Por exemplo, na escola, uma briga com a meninas, ou faculdade, né? Vamos colocar para a gente usar, facilitar o exemplo, de maiores de idade. Eu estava falando, não existe a necessidade de uma relação anterior. Não é só o rompimento da relação. A necessidade aí que a lei impõe é o sentimento de revanchismo. Por exemplo, um clube, uma balada, uma faculdade, em que mulheres que não tenham relação afetiva, ou seja, só amizade, por qualquer motivo, uma tira foto da outra no banheiro, no vestiário, e faz a divulgação dessas imagens com o sentimento de humilhação, aí se enquadra aí nessa qualificação de divulgação de imagem com a forma da pornografia de vingança. Certo. Então, numa traição, numa briga de escola, é, movido por um sentimento avassalador, aí aqui a gente não cabe a nós julgar a origem, como é que eclodiu, como foi o término ou o rompimento dessas relações, mas sim analisar como é que isso acontece e os reflexos no aspecto jurídico. Você pensa que talvez, se nós analisarmos nesse contexto, você falou dos maiores de idade, né? O menor de idade, só a título de exemplo, ele pode ser vítima ou de um crime desse tipo? O menor de, desculpa, cortou, mas eu vou entender o sentido da pergunta. Se o menor de idade pode ser vítima ou autor do crime de é, pornografia de vingança. Vítima, certeza absoluta. Isso não é indiscutível. Pode sim, qualquer tipo de relação. Porque a intenção do legislador é proteger a imagem, né? Vai proteger o direito de imagem, assim, que depende se é menor ou maior, mas, enfim, lógico que as consequências às vezes podem ser mais desastrosas se for menor, se for vulnerável, mas enfim. E vítima, lógico. Como autor, o menor não comete crime, comete ato infracional e ele fica sujeito não a uma pena, mas a uma medida socioeducativa. Então, eu acho perfeitamente aplicável, plausível aí, essa equiparação do crime de pornografia de vingança a um ato infracional. Ok.
Bom, se a gente pudesse fazer uma, uma análise aqui com a questão do isolamento social, a pandemia, o acesso, o acesso ou talvez a divulgação de conteúdo desse tipo. Será que aumentou? Sei lá, fazendo um exercício aqui reflexivo. Como que você acha que o cenário atual Olha, favorece? é, é, o isolamento está proporcionando um maior acesso à internet para as pessoas, de uma forma geral, né? E antes a saidinha para balada, para o barzinho, para uma paquera, acaba se restringindo ao ambiente digital. Então, até as relações afetivas, amorosas, acabam acontecendo mais pelo meio digital. E, naturalmente, existe aí essa tendência de que as pessoas se exponham mais na internet, né? E a internet ela causa, de uma certa forma, esse sentimento do falso isolamento, né? Que eu estou sozinho aqui dentro do quarto sem nenhuma pessoa física ao meu redor. Eu estou vendo a imagem da Ana Carolina aqui na minha frente, né? Então, Uhum. esse sentimento de que nada vai me impedir de fazer o que eu quiser, essa síndrome do pequeno poder, né, de que eu sou o dono da situação, eu posso fazer o que eu quiser, e às vezes foge ao controle de algumas pessoas e elas se expõem mais. Se expondo mais, mandam mais imagens dessa natureza sensual, sexual, e aí dá maior, abre mais as pessoas divulgarem essas imagens, né? Ou, ou para um hacker que tiver hackeando o aparelho de celular, o computador, roubar essas imagens e divulgar, chantagear. Então, eu vejo que distanciamento social. Disso, um aumento do tráfego de um aumento do tráfego de informação, né, desse tipo dessa natureza sexual, pornográfica. Então é bem provável que aumente também os crimes dessa natureza. Além desse sentimento de vingança, será que teria algum outro elemento, algum outro motivo para poder divulgar essas imagens? Venda, né? Lucro. Tem muito site que capta esse tipo de vídeo, de imagem, né? Foto, para poder divulgar e ter mais acessos lá de usuários interessados no site. Com isso, tendo mais acesso, ele consegue. Gleice, minha prima. Gleice, bem-vinda aí à live. É, no site ele consegue vender mais produtos, consegue mais patrocinadores, enfim, mais usuários assinantes. E é o lucro, né? Mas aí, Ana Carolina, a gente não entra exclusivamente no crime de pornografia de vingança. Tem um que mundialmente às vezes é conhecido como porn revenge, né? Ou revenge porn, aí varia na nomenclatura. A gente entra naquela questão do sexting, que é a mensagem pornográfica. Então, são coisas diferentes. Aí entra mais no caput, né, o enunciado do crime, não na qualificadora lá com o sentimento de vingança. Então, é outro crime diferente. Né?
em tese é mais ameno, mas só vai depender também do peso da caneta do juiz, né? E, mas as pessoas divulgam. Agora, se for divulgado para um site de pornografia com sentimento de revanchismo, a gente entra no tema da nossa exposição. Ok. Eu vou aproveitar e fazer uma consideração antes da gente já fazer as considerações finais. Seria a respeito de revenge porn e aquela ligação com as hidden cam, a janela indiscreta, vazou na net. Existem alguns termos que acabam sendo critérios de busca, né? E esses termos colocados como critério de busca, me parece que tem despertado mais interesse ou maior procura, e é exatamente nesses sites ou com essa especificação que aquele que está praticando o crime que você bem mencionou coloca, expõe. Será que você podia falar um pouquinho? Eu acho que, desculpa se interrompeu. Desculpa, só repetindo. Você disse que cortou. Eu não. Ah, desculpa. É, eu estava comentando contigo que o autor desse crime, o autor desse tipo de crime, o autor ou autora, quando vai procurar um local para disseminar essa imagem, ou para caracterizar, talvez até para se tornar mais atrativa, eles usam determinados nomes, não é isso? Bom, a gente tem um Chamadas. pano, a gente tem um pano de fundo nisso daí que é a voracidade da indústria pornográfica, né? A indústria pornográfica, segundo uma pesquisa de 2016, 2015, ela rendeu mais capital do que a indústria esportiva. Tipo, os acessos à internet, ou produtos, o que fosse, enfim, eles geraram mais capital do que os esportes. Então, a movimentação disso é gigantesca, né? Óbvio, quanto mais promissor, mais atrativo é o investidor. E o capital, a gente sabe como é que funciona o capitalista em si. Ele quer dinheiro independente da consideração à dignidade humana aí. E aí existem trabalhadoras caseiras, domésticas, né, que expõem o corpo ou expõem-se em atos sexuais com parceiros ou não, ou solitários, né, com masturbação, em troca de dinheiro que o usuário deposita na conta do site que administra isso, e o site repassa uma quantia provavelmente baixa a essas moças que se dispõem a esse tipo de situação, né? Então, assim, alguns sites trabalham com a tag lá, Livecam, né? Então, acessa lá Livecam, vai ter uma moça do outro lado fazendo o que o usuário quer que ela faça. Vai ter o Hidden Cam, que é câmera escondida. O Spy Cam, que é aquela câmera espiã. O Voyeur, né, que é a janelinha discreta lá, que vai ver o que outras pessoas estão fazendo. E temos tudo que se relaciona a coisa secreta, escondida, clandestina, enfim, traduzido nas línguas os mais variadas possíveis: inglês, francês, alemão, espanhol, português. E aí os usuários vão usar esses termos, enfim, e procurar, né, o que eles desejam ali no ambiente pornográfico da internet. Agora, Ana Carolina, o que é importante deixar claro é que
quem acessa esse tipo de conteúdo, né, que faz apologia ao estupro, ainda que seja cenográfico, ainda que seja uma coisa teatral, é uma coisa que está fazendo apologia a um crime. Né? É, câmera escondida, câmera secreta, câmera o que for aí, que enseje que a outra pessoa do outro lado não tem consciência do que está acontecendo, sequer sabe que está sendo filmado, não imagina que vai cair num site de pornografia, é contribuir ao crime. Né? Os grupinhos de WhatsApp. Né? Eu sei que a doutora estudou um pouco da lei geral de proteção de dados também, sabe bem o que eu vou dizer. Os grupinhos lá de WhatsApp, quando a gente recebe a mensagem do videozinho lá, caiu na rede, a novinha caiu no WhatsApp, né, celular roubado, perdeu o celular, e a gente expõe essa pessoa e repassa isso daí, é uma forma de contribuir com o crime, com a deturpação da dignidade daquela moça que está sendo exposta, é ser tão criminoso quanto quem produziu o vídeo, quem repassou na forma original. O ideal é não acessar esse conteúdo, não repassar quando recebe, né, para não compactuar. Não. E as consequências disso, Ana Carolina, são desastrosas. Né? Eu vi nas minhas pesquisas casos de suicídio de menina que teve imagem divulgada, a mãe achou a garota de 17 anos morta no quarto, né, porque tinha lá as imagens divulgadas. Casos de mulheres que tiveram que mudar de cidade, de país, né, começar a vida do zero, trocar de nome, para ter que conseguir uma vida saudável na sociedade, né? Não ser julgada, porque é fácil, muito fácil julgar. A vagabunda ali, a prostituta. Mas o mais difícil é entender o porquê que aquilo aconteceu, né? Ninguém quer saber de entender, quer saber de julgar, que é mais cômodo, né? Então, a sociedade está aí para isso, para julgar mesmo. E, e isso vai de depressão a suicídio, né? A divulgação indevida não consentida acaba com a vida da pessoa. Tem mães que têm filho adolescente, que tem a imagem divulgada aí os amiguinhos vão, zoam, né? Sua mãe é mó vagabunda, tá na internet, nua, pelada. Mas ninguém condena ou julga quem fez a divulgação das imagens. E nós tem vários casos nesse sentido, e aí eles acabam com a vida do filho, do adolescente, né, causam aí um abalo psicológico gigantesco, tanto no adolescente quanto na mãe dele que teve as imagens divulgadas. É um ato que destrói completamente a vida de uma família. O ideal é recebeu, anula, né? Já corta direto. E alertar os colegas que mandam: olha, o que você está fazendo é errado, é crime. Né? Salvo engano, na Lei Geral de Proteção de Dados existe a responsabilização do administrador do grupo do WhatsApp, não é isso? Uhum. Sim. A responsabilização do administrador e também como se fosse uma conduta por omissão, né? Ele, por ser o administrador, o dono, digamos assim, daquela página, existe uma responsabilidade daquilo que é transmitido, daquilo que é colocado naquela sala, naquele grupo de discussão, coisa que é pouquíssimo conhecida. A gente muitas vezes entra como administrador de grupo, então cabe a nós ter, e se você tiver aí no seu celular grupos que você participa, cheque a sua condição de, primeiro, o que o Dr. Wellington falou, mudar essa perspectiva, essa visão, porque a prática desse ato, ainda que não tenha essa intenção que o Dr. Wellington falou, diretamente de propagar, ou mesmo a lei, ela é dura, mas é a lei, né, Wellington? Se a gente
achar que pelo fato do desconhecimento ou por ignorância, por simples ignorância, você não estaria incorrendo em crime. Isso daí não convém aqui a gente alegar a alegação de ignorância como presunção de inocência, né? Não, não, de forma alguma, né? Nós discutimos hoje, ontem até, essa questão, inclusive, da responsabilização do provedor de internet, né? Uhum. Com relação ao conteúdo que é exposto ali, se o conteúdo é criminoso ou não. É diferente a gente falar de uma Deep Web, que a Deep Web é terra sem lei, é terra de ninguém, né? Poucos entram e poucos sabem exatamente o que acontece ali na Deep Web, mas a internet legal, lícita, né, regular, que é disponibilizada à população, é uma prestação de serviço. Né? Nós temos os provedores de internet, a NET, eles são prestadores de serviço, eles oferecem produtos e serviços para o mercado. Né? Então, a responsabilidade deles no ordenamento jurídico brasileiro é objetiva. Né? Eles não podem ter a questão do vício, o defeito do produto, do serviço. Eles não podem disponibilizar no mercado um produto ou serviço que vai causar mal ao consumidor. Então, é lógico que a gente tem que ter o bom senso de não ampliar aí essa questão da responsabilidade, senão a gente vai chegar na mãe do fundador da empresa que pôs ele no mundo, ele construiu a empresa. Né? A gente tem que ter um limite da responsabilidade aí. Mas a partir do momento que eu, como lesionado, notifiquei a empresa para que ela retire do ar o site, o que seja, o portal, ou tome qualquer atitude para impedir que aquilo continue sendo propagado, sendo divulgado, e ela não faz, eu entendo que ela está concordando com aquilo, está sendo, né, prestando auxílio, prestando qualquer tipo de favorecimento para aquela situação. Então tem que ser responsabilizada sim. Mas a partir do momento que ela é notificada, que ela toma ciência do fato. Né? Não dá, é impossível uma empresa tomar ciência da atitude de milhares, milhões de usuários. Eles não ficam, né, controlando tudo o que acontece, mas tendo a ciência, eles têm que tomar providência para impedir. É isso aí, Wellington. Eu acho que a gente está conseguindo chegar pelo menos ao objetivo final. Eu Uhum. confesso para você que ao longo do dia a gente fez tanta coisa, se comprometeu a fazer essa live que foi interrompida. Eu acho que eu esqueci já quantas vezes que foi interrompida. E, Muito, foi e muito. porque agora é quase 1 hora da manhã, eu simplesmente fiquei aérea. Eu tô. Sério, eu acho que se a gente pegar e comparar o vídeo de ontem, que a gente gravou quase no mesmo horário, com o de hoje, talvez o estresse da gente ter tentado gravar essa live por N vezes, audiência, vocês que estão assistindo agora, vocês não têm noção de quantas vezes a gente falou sobre esse assunto hoje para tentar Mas gravar. fica tranquila, só tem eu e você aqui. Tá? É o pessoal que vai ver no IGTV depois, mas saibam que não medimos isso acontecer. Aí eu peço desculpa à doutora Ana Carolina por forçar aí, de certa forma, que isso acontecesse. Ela está cansada, isso desgastou a gente demais. Mas nós tínhamos esse compromisso, tanto ela quanto eu, de um ficar dando força para o outro, dando ânimo para a gente fazer acontecer mesmo. Isso é verdade. Eu acho que muita coisa na vida da gente, se a gente não tem alguém que nos apoia, que nos dá suporte, a gente acaba abandonando ao longo do caminho, né? Então, Sim,
Wellington, a sua explanação é ótima. A gente falou aqui sobre uma pincelada, né? Sobre esse Uhum. tema. Eu, aqui pelo esgotamento, a gente encerra essa chamada, a gente sobe lá no IGTV e vamos pensar em retomar num outro dia, numa outra hora, talvez até com mais energia, né? Sim, E eu tenho sim. certeza que Eu aqueles que nos faz... Por favor. tenho certeza que aqueles que nos acompanham e aqueles que nos acompanharam na live anterior. Sim. Para fazer as considerações. Nós tivemos um problema de conexão com a doutora Ana Carolina. Também não vou chamá-la de volta, até por respeito à dedicação que ela teve até aqui, né, ao desgaste que isso proporcionou para a gente durante o dia. E, enfim, encerrar a live agora, fazendo aqui as considerações finais, a finalização, né? Que as pessoas que forem vítimas desse tipo de crime de pornografia de vingança, não deixem de fazer o registro da situação, print de tela, por imprimir PDF, gravar o vídeo com outro aparelho, né? Grava a imagem no computador, o vídeo que está acontecendo, mas deixar registrado de alguma forma, se possível uma ata notarial, para produzir prova e chegar aí às devidas punições a quem mereça, a quem tenha cometido esses atos nefastos aí que nós tratamos durante a live de hoje. Então, eu me despeço aqui, deixando um bom dia, que já passamos a meia-noite, então a gente costuma falar que é bom dia a todos e até a próxima live, né? As dúvidas podem ser mandadas para quem tiver meu Facebook pessoal, meu WhatsApp pessoal, e-mail. Para quem não tiver, pode ser por mensagem no Instagram mesmo. E é isso, né? Vamos nos despedindo então. Boa noite para todo mundo, bom dia para todo mundo, até a próxima.